O brilho do sol lentamente se dispersou na superfície do mar, fazendo com que parecesse uma escala dourada ondulante. Ao pôr do sol, a batalha já estava terminando. Não podia ser realmente chamada de batalha. As elites dos piratas tritões, assim como dos tritões adultos, haviam morrido na batalha naval anterior, e os únicos que restavam eram velhos, jovens ou femininos. Mesmo sem muitos piratas sob seu comando, o ataque de Leilin foi bem sucedido. Depois que o sol se pôs completamente, Leilin estava na sacada da casa de 2 andares que pertencera ao capitão pirata. Ele estava observando os pequenos pontos de chama cintilando no porto. Incêndio em grande escala teria destruído completamente o lugar, então Leilin o havia proibido antes que eles o saqueassem completamente. O rosto de Robin Hood estava corado de excitação. Ele ficou no quarto com Isabel, que não participou do saque, relatando os resultados da batalha para Leilin. Leilin sabia que os despojos eram bastante decentes só de olhar para o rosto dele. Um sorriso surgiu em seu rosto quando Robin Hood terminou o seu relatório. Chefe, nós atingimos ouro. Robin Hood já tinha crescido para se assemelhar a um pirata mais e mais, ou talvez ele tivesse acabado de parar de reprimir sua verdadeira natureza. Apenas o saque do depósito poderia encher metade do navio. Há enormes quantidades de açúcar, seda e até cerâmica e madeira. Também achamos isso dentro da vila, acrescentou Isabel ao abrir um baú preto ao lado dos pés de Leilin. A tampa de madeira estava coberta de padrões florais, e um brilho dourado saiu do peito quando foi aberto. Os olhos de Robin Hood se encheram de ganância, mas ele rapidamente reprimiu. Esse sujeito escondeu seus tesouros muito bem. Foi preciso muito esforço para descobrir isso. Os olhos de Isabel também estavam brilhando como pequenas estrelas, como se ela também tivesse se apaixonado completamente pela pirataria. Isso foi exatamente como o que Leilin leu em um dos antigos volumes deste mundo. Ouro. Que coisa linda e adorável. Pode transformar um covarde em um guerreiro e um mal em um bem. Pode fazer rios fluir em rio acima, e uma coisa tão pequena pode enviar uma alma condenada ao céu. Até as igrejas precisavam de riqueza, e a exigência delas era enorme. Eles precisavam disso para influenciar seus crentes e expandir o escopo de seu poder. Isso era especialmente verdadeiro no caso de Tolkien, que acumulava mais dinheiro do que dragões. Eles colocaram as mãos em todas as fontes que puderam encontrar para ganhar mais dinheiro. Dentro do tronco de madeira havia pilhas de ouro, ao lado de algumas pedras preciosas que quase cegaram Robin Hood. Isabel era mais resistente ao fascínio, talvez por ser uma nobre. Ela ainda permanecia racional diante das riquezas. Há um total de 782 cronas e cada uma pesa 18 gramas. São pelo menos 1.500 peças de ouro de Dambrat. Adicionando as pedras preciosas, todo este tronco vale mais de 2.000 de ouro. Leilin pegou uma única coroa de ouro, que era mais pesada que as moedas de ouro com as quais estava acostumado. Os desenhos decorativos, assim como o retrato, eram completamente diferentes dos da moeda do reino Dambrat. Milímetros. Não há necessidade de trocar as cronas, elas ainda podem ser usadas no continente. No mundo dos deuses, qualquer organização que fosse educada ou maior em autoridade poderia emitir suas próprias moedas, e isso criava muitas moedas de metal diferentes. Mas a Igreja da Deusa da Riqueza sempre se dedicou a normalizar sua própria moeda de ouro, a coroa. Eles queriam que ele substituísse todas as outras moedas, tornando-se um padrão oficial. Ainda assim, devido à resistência secreta de muitos deuses, eles nunca tiveram sucesso. Os deuses acreditavam que tal coisa traria muitos seguidores ao Tolkien, de modo que seria estranho se eles o apoiassem. Embora essa fosse a situação, era a deusa da riqueza que emitia essas moedas. Todas as igrejas que a servissem atestariam a eles. Então ainda era a moeda mais forte circulando em todo o mundo dos deuses.
Parece que todos esses piratas esconderam suas riquezas em suas casas. Lei Lin pensou nos prisioneiros que ele tinha. Se ele tivesse assassinado Steve diretamente em sua casa e cavado seus tesouros enterrados, certamente teria ganho tantos benefícios quanto ele agora. Foi uma pena que ele não tivesse tempo naquela época que ele tinha agora. Colocando o tesouro de lado, e as pessoas e os escravos com esse financiamento, Lei Lin tinha confiança para construir uma indústria lucrativa centrada na ilha de Faulen. O mais importante agora era conseguir recursos humanos suficientes. Nossa força era muito pequena para bloquear a porta imediatamente. Muitos dos ilhéus conseguiram escapar. A expressão de Robin Hood ficou feia quando ele mencionou esta point. Já conseguimos capturar 90 pessoas, a maioria delas idosas, mulheres ou crianças. Havia também algum lixo pirata aposentado. Robin Hood cuspiu, e era óbvio que ele havia sofrido enquanto capturava esses piratas antigos e violentos. Tornando-se deficientes físicos ou ficando senil com a idade, esses piratas foram forçados a se aposentar. No entanto, sua natureza feroz e sangrenta não os deixou nem um pouco. Eu os pendurei até a morte. Robin Hood não se atreveu a esconder nada na frente de Lei Lin. Mesmo se eles são cativos, existem muitas maneiras de distingui-los. Quantos dos capturados são merfolk? Quantos humanos? Quantos deles eram originalmente escravos? Lei Lin claramente não planejava perseguir esses problemas e, em vez disso, perguntou diretamente sobre suas maiores preocupações. Os tritões resistiram mais violentamente e muitos deles fugiram. Nós só conseguimos capturar 19 até agora, os outros 71 são humanos inativos. Todos parecem ter sido escravos. Embora não tivesse os detalhes definitivos sobre os números, Robin Hood bastava para satisfazer Lei Lin. Muito bom. Existem diferentes classes e classes, mesmo entre os escravos. Os tritões eram originalmente a classe mais alta aqui, e agora que matamos as famílias deles e os despojamos de sua riqueza, nós teremos sua inimizade. Eles não vão colocar sua fé em nós, então apenas mate todos eles. Quanto a esses outros humanos e escravos nativos, leve todos eles embora e, lentamente, proteja-os, de sua própria vida como humano. Lei Lin tinha entendido profundamente a sensação que o resto tinha. Se eles não são humanos, eles não vão pensar e agir como nós. Por outro lado, Robin Hood também não achava esses piratas tritões iguais a ele. Ele imediatamente concordou em sair e abatê-los. Espere, por que você não entrega todos esses tritões cativos para mim? Isabel saiu naquele momento, os olhos cheios de um brilho sanguinário. Isso é aceitável. Lei Lin assentiu imediatamente. Todos os demônios amavam o caos e os massacres, e seus atos de pirataria provavelmente deram muitos benefícios a Isabel. A noite caiu e todo o porto chorou depois de ser devastado pelos invasores. A fumaça ainda subia no dia seguinte. As mercadorias foram todas transportadas para o Tigre Escarlate, chefe Robin Hood respeitosamente relatou. Muito bom. Sou a corneta. Lei Lin estava no convés do recém-batizado Tigre Escarlate e emitiu o comando com uma expressão pacífica no rosto. Este Tigre Escarlate era o mesmo que o Tigre Negro de antes. Lei Lin tinha acabado de decidir massivamente reformar o navio, e ele também decidiu mudar seu nome. Ele poderia imaginar o nome desta nave se espalhando por todo o mar d'Ambrat no futuro, acompanhado pela reputação de seu primo em batalha. A corneta profunda soou, e depois de uma noite de estragos, um monte de marinheiros com bolsas escuras e pesadas sob os olhos se espalharam pelas casas dos ilhéus em grupos de 2 e 3, reunidos no convés. Ouça! Lei Lin abriu o baú cheio de cronas douradas na frente dos piratas, e o brilho dourado fez seus olhos brilharem com ganância. No entanto, olhando para quem o pé atualmente pisando nas moedas de ouro pertencia, eles imediatamente retiraram seus olhares gananciosos. Durante a viagem e suas batalhas,
Lei já havia usado inúmeras vidas para demonstrar sua selvageria que excedia a deles. Varrendo todos os piratas com seu olhar, Lei estava satisfeito com as cabeças arqueadas que não se atreviam a olhá-lo nos olhos. Só então ele continuou: todos aqui terão 3 moedas de ouro, e aqueles que mataram um inimigo ganham outro. As mortes profissionais serão contadas separadamente. Muitos piratas aplaudiram imediatamente a notícia. Lei estava muito satisfeito com essa atmosfera. Apenas usar a força militar para intimidar esses piratas não foi suficiente. Era necessário demonstrar que, com ele, poderiam arrebatar mais coisas e ganhar mais benefícios. Só então eles o seguiriam até o inferno. A partir de agora, esses piratas provavelmente tomariam mais iniciativa nas batalhas. Depois que ele distribuiu tudo, Lei imediatamente emitiu um novo comando: coloque todo este lugar em chamas. Depois disso, navegamos. Fumaça negra e densa rapidamente se elevou do porto quando foi engolida pelas chamas. O fogo rapidamente se espalhou. Os 2 navios de guerra piratas carregados de riquezas e escravos deixaram lentamente o porto, e alguns dos piratas ainda tinham olhares de arrependimento em seus rostos. O terreno e as condições do lugar eram muito bons, e também havia uma base perfeita. Que vergonha! Foi um desbase celular. Lei viu enquanto o fogo iluminava o céu da doca, mas sua expressão não mudou. Ele sempre planejou incendiar Ralph Merfolk Island. Não era apenas a ilha, até mesmo a fortaleza dos Tigres Negros também. Esses lugares não lhe pertenciam, e os piratas estavam subordinados ao Marquês Louis. Mesmo que ele ocupasse esse lugar, talvez Lei logo atraísse a atenção dos esqueletos negros e Tigersarks.